Eu, eu sempre tive no coração o texto de João 14, em que, o, na versão A Mensagem, o Gene Peterson ele diz que o verbo se fez carne e, e habitou, né? A palavra se fez carne e mudou-se aqui na vizinhança, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Acho que quando Jesus ele veio ser, não ser missionário, mas quando Jesus veio encarnar-se, ele veio, falou a língua do povo, vestiu como o povo vestia, comia como o povo vestia, cheirava como o povo cheirava. Ou seja, eu acho que essa ideia esse princípio da encarnação, de você tentar se fazer um com o povo, para mim é uma mais-valia. Mas eu sei que há diferentes personalidades também, em que há pessoas que nascem com aquele com o sotaque brasileiro e vão com ele até o final da vida, independente do ambiente que estão. E eu sei que existem pessoas que rapidamente conseguem pegar o sotaque e adaptar-se, e às vezes é uma coisa que, por exemplo, é uma coisa que eu nem penso. Se eu estou com portugueses, é quase que automático e o meu sotaque então começa a mudar. Mas eu acho que é uma questão de personalidade, varia de pessoa para pessoa. Mas a questão de aceitar e tentar. Há determinados aspectos que é impossível. Se você não se adaptar, não vai conseguir comunicar, não é? Porque existem palavras diferentes, existem termos diferentes. Então, eu acho que Expressões, quanto menos barreiras nós colocarmos para as pessoas conseguirem ouvir o evangelho na sua língua nativa, eu acho que esse seria o ideal, não é? entendi. Interessante. Eu acho muito interessante, já que o Israel já usou a Bíblia, vamos usar a Bíblia também, é Boa. bom. E eu gosto muito do texto de Filipenses, que Jesus ele se esvaziou e se fez servo. E nós estamos aqui para isso, para em alguns momentos se esvaziar daquilo que a gente sabe e ser servo. Não significa que as pessoas precisam falar igual, com o sotaque português, mas as pessoas precisam aprender da cultura, porque por isso que é importante nós percebermos o que é precioso na cultura. E na cultura é precioso a história, como nós falamos, as tradições são importantes, a língua. Eles têm muito orgulho da língua, porque outros países falam a língua deles. Então, você chegar de um país diferente e querer alterar aquilo que para eles é muito orgulho, falar alguma coisa diferente, para alguns pode ser uma ofensa. Então, aprender o vocabulário português, as palavras adequadas. Interessante, para a gente fala do armazém. Aqui em Portugal é armazém. Lá no Brasil não é armazém, é tipo assim, um estoque, é um lugar onde as pessoas armazenam as coisas. E aqui, se você fala Galpão. um galpão, isso, obrigado, já, melhor ainda. Se você fala Eu um estava galpão, tentando lembrar, já não lembrava as mais. pessoas, elas não é galpão, é armazém. Tipo assim, elas sabem que galpão é armazém, mas eles se incomodam com a questão das palavras. Então, assim, se nós queremos acessá-los, nós precisamos ser humildes, como Jesus, e aprender da cultura, aprender da língua. E sim, no final das contas, como eu quero muito me aproximar deles, eu vou sempre tentar falar uma linguagem que seja entendível, acessível, e eles também. Uma coisa quando você força tentar falar um sotaque. Para eles pode ser até ofensivo, pode ser uma coisa que eles não gostam. Mas eles também veem o nosso esforço em falar, não falar o gerúndio o tempo todo, né? Dizemos escrevendo e dizemos a escrever, coisas assim que são simples, que nós vamos mudando aos poucos e vamos aprendendo. Talvez vamos até falando um pouco melhor o português de alguma forma. Né? Então, é bom, é saudável. Eu acho que quem vem para cá não deve realmente ter essa pressão,
Isso que o Israel disse é muito importante. Você tem a sua personalidade. Eu conheço pessoas que estão aqui, que foi pastor de igreja portuguesa durante mais de 17 anos. E ele fala como um carioca. Mas ele usa as palavras do português de Portugal. Então, se você vê alguém falando ainda com aquela essência do Brasil, mas com as palavras, com vocabulário adequado. Então, tem como se ter um equilíbrio sem perder a essência. E é interessante isso. Eu vejo o Israel falando, a gente sabe que ele é do Brasil, mas ele também está aqui há 13 anos. Né? Então, já pegou muito da cultura. Né? Então,